mesmo esses grupos que integram comissões e grupos de trabalho do próprio governo, até que ponto é que eles influenciam, têm alguma influência, mas depois a prática é muito difícil. Então, a gente está aqui com a professora Joana Freitas, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E primeiro a gente agradece, então, a vinda até aqui à cidade de Rio Grande, Balneário Cassino. E a primeira pergunta que eu te faço, Joana, é, como participante da Rede Braspor, qual a importância que tu vê da rede no processo de internacionalização das pesquisas, né? A rede começou como um grupo, e ainda hoje é um grupo informal de investigadores, que têm vontade e que foram percebendo que têm muito em comum entre Portugal e o Brasil. E, no fundo, a rede o que tem feito é permitido, através dos seus encontros e dos seus livros, que nos encontremos todos os anos para discutir os nossos trabalhos, para organizar projetos conjuntos e, portanto, dinamizar esta internacionalização, que de outra forma não seria possível ou seria mais complicado. E nesses trabalhos que acabam sendo publicizados, cada pesquisador nos eventos mostram tanto os trabalhos que já fizeram ou os que estão um projeto em andamento e a rede colabora no sentido do diálogo. E o teu trabalho em específico, voltando um pouco para o teu trabalho do doutorado e as discussões que tu faz sobre praia, o que eu te pergunto é: que tensionamentos das interpretações que tu fez sobre a costa portuguesa, historicamente, as interpretações ao longo do século XIX, que tensionamentos tu encontrou para propor o teu trabalho? Esse olhar que tu dá ao litoral, a leitura que tu faz na tua tese, né? E aí tanto a ação antrópica e a ação natural, mas de certa forma o conceito de cultura eu acho que permeia bastante ali. E que história era essa sobre praias contada em Portugal e que a tua tese tensiona e apresenta alguma coisa, tu poderia dizer? Eu diria que em história não havia histórias das praias. Em Portugal temos muito ligação aos descobrimentos e ao mar. Essa é a história que se faz mais. Temos antropólogos a trabalhar sobre comunidades marítimas e pescadores. Temos alguma produção historiográfica sobre o sal e sobre algumas comunidades marítimas, mas não havia nada de histórias das praias. E quando eu comecei a trabalhar na tese de doutoramento, o que eu percebi é que estava tudo por fazer no que dizia respeito à ocupação do litoral e às transformações que isso implicava. Havia algumas coisas sobre o uso das praias, as sociabilidades nas praias, algumas teses, mas nada num tempo mais lato, que cobrisse, por exemplo, finais do século XVIII, século XIX e século XX, e nada que explicasse, no fundo, como o uso das praias transformou essas mesmas praias e é responsável por uma série de problemas ambientais que nós temos hoje. Então, aqui no Rio Grande do Sul, Joana, pensando a tua tese, por exemplo, e a falta de bibliografia sobre, a gente também sofre de algum jeito. A partir dos anos 2000 é que surgem estudos na história e também na geografia sobre praias, as praias do Rio Grande do Sul, né? Aqui a gente deve o que a gente chama de uma história do gauchismo, que é muito ligado ao campo, e aí optou-se em não contar por uma série de configurações políticas sobre o litoral. Em Portugal existe algum tensionamento político desse tipo, de que história contar e por que não contar o litoral ou não? Era simplesmente um silenciamento historiográfico? Era uma falta de interesse dos historiadores. Temos muito aquela ligação política, o aproveitamento do Estado Novo, do Império, das colónias e do Portugal marinheiro, não é? Depois, a historiografia mais recente tem trabalhado muito sobre os descobrimentos e os aspectos culturais, mas era sempre uma história dos que partem e do mar e da colonização, ou do Império Ultramanido. E havia muito pouca coisa sobre os que ficam na beira da praia. E tu considera, isso é uma discussão que a gente faz aqui também, que a história que tu faz, ela pode ser chamada de história ambiental ou não? Em que local tu coloca? Porque essa é uma discussão que para nós também aqui, e pensando no campo da educação ambiental,
é difícil a gente pensar a história ambiental, mas dentro da história sim. Eu não sei se tu pensa isso, até pelas fontes que tu usa, ou se não, tu não considera história ambiental a tua tese, por exemplo. Isso é um problema complicado porque quando eu fiz a tese eu não sabia que existia uma coisa chamada história ambiental. Eu fazia uma história do litoral, uma história das relações entre o homem e o meio, que era uma abordagem nova em Portugal, era uma coisa que ainda não tinha sido muito explorada. E só mais tarde, no pós-doutoramento, é que eu descubro, a fazer alguma investigação para um artigo, que nos Estados Unidos e na Europa se fazia história ambiental. E quando eu começo a perceber o que é história ambiental, isto é o que eu faço. E depois também, por aí, eu tentei ir para o Rachel Carson Center, que é a grande referência a nível europeu da história ambiental, e aí sim, contacto com investigadores do mundo inteiro que fazem história ambiental, o acesso à bibliografia que não existe em Portugal, e explorar teorias, métodos, autores. E eu acho que isso, eu não sei, posso estar errado, mas lendo os teus trabalhos, mas eu percebo que tu nunca abre mão das fontes, por exemplo. Mesmo a história ambiental, mas tu tem uma característica nos teus trabalhos e isso não sei se está correto pensar, que tu sempre tem muito cuidado com a interpretação e com as fontes do século XVIII, século XIX, para pensar a história ambiental, tu não abre mão também dessa... Porque eu sou historiadora e uma historiadora ou um historiador trabalha com fontes. Esse é o ponto de partida para qualquer coisa que se faça. A história ambiental é uma história como outra qualquer. A lente, o ponto de vista, a análise é que é diferente, mas as fontes são as mesmas. Muitas vezes eu tenho colegas que perguntam: mas que fontes é que tu usas? Eu disse: as mesmas que tu. O meu objetivo, a forma como eu as leio, é que pode ser um bocadinho diferente. E aí, nesse sentido, os teus trabalhos mais recentes e um pouco do professor João Alverim também, que é uma influência para ti, eu acho que tu deixa claro, isso é interessante. E tem uma questão que o grupo pesquisa de Portugal, quando a gente reconhece a Brasfor, sobre governança, né, pensar a relação meio e homem e tal, e costa. Como é que o teu trabalho hoje está ligado, por exemplo, pensando gestão? Qual a tua contribuição do trabalho que tu escreve, seja para a questão dos fenômenos climáticos, a questão dos impactos da erosão, mas essa contribuição no nível de governança, como é que tu vê o alcance do teu trabalho e de que forma ele pode chegar? Qual a estratégia? Muito sinceramente, zero. Zero. Ou seja, há um grande buraco, ou um grande, não sei, buraco mesmo, entre aquilo que se produz na academia e depois o que é a governança. Alguns grupos têm conseguido integrar grupos de estudo, até de comissões organizadas pelo governo. A Luísa Schmidt é um desses casos, mas mesmo esses grupos que integram comissões e grupos de trabalho do próprio governo, até que ponto é que eles influenciam, têm alguma influência, mas depois a prática é muito difícil. Você não considera que, por exemplo, o teu trabalho sobre a ressaca de 41 em Portugal e a importância de fazer aquela historicização, e aí essa questão volta da gestão, eu percebo muito uma importância histórica em reconhecer esses desastres e tentar, de alguma forma, repensá-los hoje num outro cenário. Não sei se mesmo que seja zero, essa influência, mas tu acredita que tu consegue deixar pelo menos um registro desse retorno histórico, desses processos que tu levanta para pensar sustentabilidade, para pensar uma outra relação com a costa, por exemplo, hoje? As coisas ficam, e eu acho que qualquer trabalho que se faça, a pessoa pensa e tem sempre aquela esperança, pode ser que venha a ser útil, pode ser que venha a ser utilizado. E portanto não sei no futuro, mas é extremamente difícil chegar à gestão, às autoridades, e mesmo que eles integrem o nosso trabalho, depois a aplicação disso ou a eficácia é extremamente difícil. Mas muitas vezes é muito difícil chegar àqueles que têm autoridade, àqueles que são responsáveis pelas decisões no litoral, porque eles também não conhecem, têm que tomar decisões em função de outras coisas.
Mas nós temos sempre esperança que o nosso trabalho tenha repercussão e que seja utilizado. E muitas vezes aquilo que acontece é, dá-se qualquer evento, em Portugal as coisas funcionam assim, há qualquer evento, e então forma-se um grupo e vai-se buscar aquilo que existe, e então integra-se vários trabalhos e integra-se a pesquisa existente. E, portanto, eu até acredito que algum do meu trabalho já tenha sido utilizado por estes grupos, porque já o tenho visto referido em relatórios de trabalho. Mas a pessoa continua a sentir que não tem grande impacto, não é? Mas continuamos a trabalhar e continuamos a difundir, nem que seja com os alunos, nem que seja junto de outros colegas de outras áreas, para que comecem a perceber que a história também tem o seu contributo para a gestão das zonas costeiras. Eu te agradeço mais uma vez, então, a fala aqui da tua estadia aqui em Rio Grande. Seja uma boa estadia e muito obrigado.